Nessa noite, amados, o meu sermão tem como título Aquele que Dorme. E nós faremos uso de uma passagem que narra um milagre de Jesus. Durante o período em que Jesus esteve aqui nesse mundo, ele realizou diversos milagres. Esse milagre, ele é registrado nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. É uma história curta, mas grandiosa, e traz uma mensagem importantíssima para as nossas vidas. Jesus ele realiza um milagre, revelando o seu poder sobre as forças da natureza. Os discípulos ficaram maravilhados e questionaram: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? A pergunta não era de dúvida cética, de incredulidade, mas de espanto reverente diante da manifestação do poder sobrenatural, que superava toda a compreensão de tudo aquilo que aqueles homens já haviam testemunhado. A pergunta marca um momento crucial no ministério de Jesus, aonde os discípulos, pela primeira vez, confrontam a divindade de Cristo de uma maneira inegável e poderosa. Assim, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 23 a 27. Diz assim o texto sagrado: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nessa noite eu quero focar a minha pregação em 3 personagens envolvidos nessa narrativa, e o que nós podemos aprender com eles. Vamos dedicar alguns minutos a cada um, para realmente entender o que o evangelista Mateus está tentando nos comunicar nessa passagem. E os 3 personagens são: o primeiro, o mar que se enfurece; o segundo, aquele que dorme; e finalmente, os discípulos que pedem e perguntam. Vejamos então o primeiro personagem dessa narrativa: o mar que enfurece. A primeira coisa que nós observamos nessa passagem, queridos, é que o mar se enfurece, o mar se agita. E tudo o que eu tenho em mente aqui é abrir um pouco o contexto e entrar na mente das pessoas que estavam ali naquele momento, naquela ocasião, testemunhando esse milagre, para que realmente possamos entender, compreender o que Mateus está tentando nos comunicar. Jesus, no início, no versículo 23 desse mesmo capítulo, diz que ele entra no barco e que os discípulos o seguem. E nós podemos aprender nos relatos de Marcos e Lucas que eles iriam atravessar o mar da Galileia. Esse mar da Galileia também era chamado de mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré. Esses 3 nomes são para o mesmo local. Está localizado ao norte de Israel, e é o maior lago do país, com um comprimento aproximado de 19 quilômetros e uma largura de cerca de 13 quilômetros. E essas medidas servem para nós imaginarmos aquela travessia que os discípulos estavam fazendo no barco. Eles estão atravessando de Cafarnaum para uma região chamada Decápolis. Eles estavam saindo de uma região de Israel para uma região grega. De um lado, o território judaico; de outro lado, o território grego-romano. Isso significa que, devido ao comércio entre essas 2 cidades, aquele local era muito movimentado. Muitas embarcações passavam, transitavam naquele local. Ali, não apenas judeus, ali existia um caldeirão de culturas: gregos, romanos, judeus, samaritanos e muitos outros povos faziam aquela rota comercial. No Evangelho de Marcos, nos é relatado que não foram apenas Jesus e os seus discípulos que estavam ali atravessando o mar da Galileia. Outros barcos os acompanharam. Um barco de pesca do 1º século acomodava aproximadamente entre 10 e 12 pessoas.
tinha cerca de 9 metros de comprimento. A imagem que o evangelista Marcos nos dá, e que Mateus não inclui na sua narrativa, é que de dezenas de outros barcos acompanhavam aquele barco aonde se encontrava Jesus. Podemos imaginar, talvez, aproximadamente de 90 a 100 pessoas que estavam ali acompanhando Jesus na travessia do Mar da Galileia. De repente, então, surge uma tempestade, sem aviso. E é importante que a gente lembre que aqueles homens, aqueles discípulos que estavam com Jesus, muitos deles eram pescadores experientes, homens que conheciam todas as coisas que envolviam as intempéries do mar. Normalmente, esses homens pescadores teriam a capacidade de prever ou de perceber a chegada da tempestade, mas esta em especial foi inesperada. E quando veio, os discípulos estavam ali naquela embarcação. Eles estavam obedecendo ao Filho de Deus, pois o Senhor Jesus é que os havia conduzido a tomar assento naquela embarcação. No entanto, essa tempestade violenta e ameaçadora à vida deles caiu sobre aquele lugar. Esta é uma tempestade, e é interessante porque lá em Mateus capítulo 8, verso 24, diz que essa era uma grande tempestade, e a palavra em grego é seísmos, e isso simboliza de tão forma que ela era ameaçadora. É tanto que Mateus diz que as ondas inundavam o barco. E lá em Marcos capítulo 4, verso 37, essa mesma narrativa diz que as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Lucas capítulo 8, verso 23, nos diz que se abateu sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. As três narrativas, nos três evangelhos, mostram que aquela tempestade estava causando grandes danos. Eu posso não ser um pescador como Pedro, mas eu sei que os barcos funcionam muito melhor quando a água fica do lado de fora. E os homens do barco, eles tinham certeza de que iam morrer. Eu lembro, aproximadamente 32 anos atrás, eu tinha feito uma viagem para o Pará com a Osana. Éramos recém-casados, não foi a nossa lua de mel, mas foi uma viagem com a minha avó e a minha tia, e a gente resolveu fazer um passeio numa canoa, né? E aí a pessoa que ficou na margem disse, não, é muito fácil. Eu olhei para aquela canoa, já estava cheia com água, ela disse assim, essa água não, é para equilibrar. Eu disse, meu Deus, eu pensei que o que equilibrava era a nossa presença ali. E aí entramos e começamos a dar umas remadas, e aí o rapaz foi e disse assim, aqui é cheio de jacaré. Eu disse, meu amigo, depois que eu entro é que você vem falar de jacaré? Olha que bateu o desespero e nós saímos correndo daquela jangada. Queridos, às vezes nós passamos por momentos de aflição na nossa vida, e o que mais nós queremos é nos ver livre do problema. Naquele momento de agitação, naquele momento de tempestade, era isso que passava na cabeça daqueles homens. Do nosso ponto de vista limitado, a vida é imprevisível e incerta, mas não para Jesus. Nada causa preocupação ou angústia ao Senhor. A tempestade, amados, atingiu as embarcações, o mar rugiu, as ondas se ergueram e se chocavam contra os barcos, e literalmente, no versículo 25 de Mateus, os discípulos dizem, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Eles literalmente estavam dizendo assim, estamos morrendo, Senhor, estamos perecendo. E nesse contexto, há duas lições rápidas para a nossa reflexão. A primeira delas é que, da mesma forma que os discípulos reagiram à tempestade, quando nós, você e eu, enfrentamos as tempestades da vida, quando encaramos a morte de frente, quando dizemos coletivamente, estamos sofrendo, estamos afundando, chegamos no ponto mais alto da nossa crise, independentemente da nossa origem, do nosso conhecimento, das nossas diferenças de time de futebol, de denominação religiosa, tudo é deixado de lado, quer sejam ateus ou crentes, tudo é deixado de lado, porque despertamos
para a vulnerabilidade da vida diante das crises que passamos. Todos percebem a proximidade da morte e que não podemos resistir ao maior inimigo deste mundo, que é a morte. A segunda lição que podemos tirar aqui é que diante das tempestades, diante das crises, diante das dificuldades, há diferenças na forma como as pessoas lidam com isso. Enquanto as ondas atingiam com força as embarcações, talvez passasse na mente daqueles que ali estavam o porquê do mal tinha se abatido sobre eles. Os gregos e os romanos que estavam em seus barcos, atravessando, fazendo aquela rota comercial, diante da tempestade, talvez pudessem ter dito: estes são os deuses da tempestade do mar, Netuno e Poseidon, eles estão em conflito, eles estão nos julgando. Outros talvez dissessem, alguns mais ligados à filosofia grega: este é o destino, este é um fatalismo impessoal, é isso que todos devemos esperar. Então precisamos manter a calma, usar a razão, a sobriedade e encarar o que está por vir, a morte, porque ela vai alcançar a todos os homens, até porque é só isso aqui. Mas para aqueles que seguiam a Jesus, para aqueles discípulos, eles acreditavam no Deus da aliança, eles viam aquele momento como uma ação de Deus. No Antigo Testamento, aquela situação poderia ser símbolo de vida, como também de morte. É por isso que o Senhor diz: tu acalmas a majestade dos mares, quando as ondas se levantam, tu as tranquilizas, como está lá no Salmo 89. Cada judeu sabia que somente Deus, o verdadeiro Deus da Bíblia, poderia dizer à água: aquiete-se, poderia dizer à tempestade: recue, silencie, fique no seu lugar. Em nossos dias, amados, pessoas pensam parecido com aquelas do passado. Algumas pessoas, diante das crises, das tempestades da vida, essencialmente têm a mesma reação, porque a humanidade, a natureza humana não mudou. Alguns diriam: é assim mesmo, estamos vivendo o caminho natural da vida e precisamos encarar que isto está por vir biologicamente para todos nós. Devemos ter sobriedade e calma e aceitar que não há amanhã, não há nada depois da morte. Outros falariam que os desastres, as tempestades da vida são motivadas pela reação das forças da natureza derramadas sobre o homem. É a natureza que está colocando toda a sua dor, o seu sofrimento perante a humanidade. Essa é uma das muitas narrativas da modernidade. Mas para nós cristãos, nós somos, na verdade, levados a olhar para o segundo personagem, aquele que dorme. O texto se concentra em um homem. No versículo 24, vemos esta passagem icônica e incrível de Mateus. O barco está se enchendo de água, todos estão prestes a morrer, a se afogar. E lá no canto da embarcação tem um homem, alguém que está dormindo. É Jesus. Neste momento, queridos, vem à minha mente a história de Jonas. Eu acredito que vocês se lembram, lá do Antigo Testamento, a história de Jonas. Jonas havia sido impelido, chamado por Deus a fazer uma obra missionária, havia a procurar solução e não encontram. E aí vem Jonas dormindo e diz assim: acorda, dorminhoco, acorda, pois estamos perecendo. É exatamente, amados, essa mesma linguagem que aparece aqui em Mateus. E poderíamos apontar sutilmente e dizer que este homem que dorme aqui nessa embarcação no lago de Genezaré é igual a Jonas. Será que este homem que dorme é alguém que está despreocupado com as coisas que estão acontecendo ao seu redor? Assim como Jonas, amados, nessa passagem, Jesus está cansado. Ele passou o dia todo ensinando. Ele subiu e desceu montanhas, entrou no barco para escapar da multidão, para descansar. E deixe-me dizer, a primeira coisa a saber nesta noite é que ele é como você. Ele está cansado. E quantas vezes, amados, nós não nos cansamos das lutas diárias,
depois de um trabalho exaustivo, depois das lutas pelas quais nós passamos, de estudo, de cuidados com a família. Ele sabe o que você está enfrentando. Ele sabe o que é ser vulnerável. Ele sabe o que é morrer. Ele foi completamente humano. Mas além disso, Jesus conseguia dormir em meio ao caos, em meio à tempestade, porque ele não tinha medo. Ele não foi pego de surpresa pela tempestade, ele não tem medo dela quando ali ela chegou. Ele estava em perfeita paz em meio à tempestade, porque ele sabia que a tempestade estava sob o seu controle. Ele é Deus. Ele estava na vontade de seu Pai, sabia que não importava o que acontecesse ao seu redor, a vontade do Pai se cumpriria nele. A Bíblia nos diz, queridos, que Deus não dorme nem cochila. Nada causa preocupação ou estresse em Jesus. Ele é plenamente homem e ele é plenamente Deus. Mas a tempestade ruge enquanto ele dorme. O barco se enche de água e os discípulos dizem: estamos perecendo. E Jesus dorme. Até que ele se levanta e diz: cale-se, tempestade, volte para o seu lugar. Veja bem, amados, ele é plenamente homem, ele é plenamente Deus, ele é totalmente humano, ele é totalmente divino. Eis aquele que sabe da sua dor. Eis o Deus que é Senhor de todo o universo, inclusive da tempestade. Lá em Gênesis, no capítulo 1, é o seu Espírito que pairava sobre a face do abismo e ordenava as águas que voltassem ao seu lugar. Ele é o Deus de quem o salmista falava quando disse: tu conduziste os israelitas através do Mar Vermelho, tu dividiste as águas, tu fizeste descer as águas do dilúvio e as fizeste subir novamente. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus que tem controle sobre todas as coisas. Nada pega Deus de surpresa. Esse é Deus. Ele é aquele que tem o controle. E é nele que nós encontramos a maior empatia. Mas eis o homem que pode sentir a sua dor e não sucumbir ao seu desespero. Então, essa noite, se você busca esperança, contentamento e destemor, é possível encontrá-los em Jesus, quando você olha aquele que dorme. Lembre-se de Jonas. Mateus, amados, quer que tenhamos Jonas na nossa mente. E o que Jonas disse aos marinheiros: joguem-me na água e todos vocês serão salvos. Jonas sabia que ele era o problema, aquele que estava causando aquela dificuldade. Então ele pede aos marinheiros que o lancem fora da embarcação. Agora este homem, Jesus, ele se levanta. Ele não pede para ser jogado na água. Ele não se joga na água. Ele se levanta, olha para tudo o que está acontecendo, o mar revolto, as fortes ondas, o vento impetuoso, e simplesmente ele manda que todos se aquietem. Ele é muito mais do que Jonas. Jonas teve que pular nas águas do julgamento. Ele teve que sair daquele barco para salvar os marinheiros. Jesus escolheu pular nas águas do julgamento final. Jesus escolheu, como indefeso que era, se tornar aquele que levaria o seu e o meu pecado. Ele escolheu enfrentar a maior de todas as tempestades, que é a cruz, a ira e o julgamento do Deus vivo por você e por mim. No jardim do Getsêmani, ele teve medo, para que você não precisa, que é a nossa teimosia, ou a nossa falta de fé. O que nos impede de chamarmos Jesus? O que nos impede de acordar Jesus e procurar um relacionamento pessoal com Ele? O que nos impede de tratá-lo como nosso Salvador? Os discípulos, queridos, tinham uma fé pequena. Ela não bastava para enfrentar a tempestade com confiança. Aqueles homens estavam andando com Jesus, eles já tinham visto Jesus operar milagres, eles já tinham visto Jesus trazer grandes ensinamentos, mas diante da tempestade, eles ficaram paralisados, aterrorizados.
a sua fé era pequena para resolver o problema. Não bastava para eles confiarem que eles venceriam, mas a sua fé, mesmo pequena, era suficiente para acordar Jesus, para reconhecer que Jesus tinha a solução para os problemas que eles estavam enfrentando. Aquela foi uma experiência que lhes tinha faltado e que eles precisavam ter. Quantas vezes, amados, nós vivenciamos momentos da nossa vida que certamente nos causam muita dor, muita tristeza, talvez situações que antes não tínhamos até então passado por elas. Aqueles homens não tinham enfrentado uma tempestade tão grande nas suas vidas. Talvez você nessa noite esteja enfrentando uma grande tempestade na sua vida, como nenhuma outra você já enfrentou. A tempestade, queridos, faz parte do nosso viver, e ao que tudo indica, aquela tempestade serviu de aprendizado para os discípulos. E nós? O mundo, amados, não mudou. Vai haver tempestades também em nossa vida, vai haver tempestades na vida da igreja, vai haver tempestade no mundo, e nós temos acompanhado a loucura que nós estamos vendo acontecer no mundo. A mensagem simples e clara do nosso texto bíblico é que em meio à tempestade, devemos clamar pelo Senhor, que acordemos Jesus para falar com Ele face a face. Como nós precisamos buscar a Jesus, como nós precisamos clamar, suplicar pela sua intervenção na nossa vida. Às vezes vemos testemunhos de pessoas dizendo: alguém me pediu para orar, alguém me pediu para interceder, e isso é bênção. Mas quantas vezes nos faltam essa iniciativa de nós mesmos nos achegarmos à presença de Deus? A Bíblia diz que a sua mão não está fechada, nem o seu ouvido tapado. Em vista das tempestades que se vão armando no horizonte do mundo, em vista da grande tempestade final que nós passaremos, precisamos clamar por aquele que dorme. Chame por Jesus e Ele te ajudará a atravessar as tuas tempestades. Ele não vai te isentar das tempestades. Deus não prometeu que nós não passaríamos por lutas, mas Ele garantiu que mesmo em meio às lutas, Ele estaria conosco todos os dias. Mas além do mar revolto, além daquele que dorme, há um terceiro personagem: os discípulos que pedem e perguntam. No versículo 25, está registrado o pedido dos discípulos. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Eles estavam em completo pânico. Quantas vezes, amados, nós não nos encontramos em pânico diante de situações que fogem ao nosso controle, e nós gostamos de ser senhores ou senhoras da situação. Mas quantas vezes nós não nos vemos diante de momentos, quer seja financeiros, quer seja de relacionamento familiar, no trabalho, na faculdade, escola, aonde nós não sabemos como proceder. Aqueles homens pensavam que iam morrer. Eles eram discípulos que estavam com muito medo, e isso nos mostra mais uma vez que esta não é uma tempestade comum. Os homens a quem Jesus chamou como discípulos, muitos deles eram pescadores experientes, mas eles estavam apavorados. Vejam que eles correm até Jesus. Jesus está cochilando, depois de um dia cansativo, está tirando uma soneca. E aí eles chegam a Jesus: Jesus, faça alguma coisa, tu não está vendo não, nós vamos morrer, Senhor. Eles estão tomados pelo medo. Mas não julgue os discípulos com severidade. Pelo menos eles sabem para onde ir. Hoje a gente vê tantas pessoas passando por momentos de aflição, de luta, de dificuldade, e não recorrem ao Senhor. Batem numa porta, batem noutra, procuram tudo que é solução. Eu lembro que antes da minha mãe aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, ela, durante quase toda a sua vida de casada, passou por muitos problemas com meu pai.
para todo lado, né? Se alguém dissesse, olha, ali tem um local onde você vai oferecer essa oferenda, que é tiro e queda, e ela corria para lá. O outro dizia, olha, se você fizer aqui uma promessa a fulano, vai dar certinho, e ela corria para lá. Olha, se você procurar aquela pessoa, ela vai lançar os búzios e vai mostrar o que é que está acontecendo, e ela corria para lá. Mas graças a Deus, Deus foi misericordioso que o Senhor libertou a minha mãe dessa escravidão, da incredulidade, da dúvida no seu coração e mostrou o caminho da verdade, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ela pôde clamar a Deus pela libertação do meu pai. Eu quero te dizer nessa noite, se há alguém aonde você pode recorrer, se há alguém que você pode clamar, essa pessoa é tão somente Jesus Cristo, independentemente do problema que você esteja passando. Por isso que nós não podemos julgar aqueles discípulos com severidade, porque às vezes, queridos, diante da dificuldade, nem sempre nós recorremos a Cristo em primeiro lugar. Eles sabiam que só Jesus poderia ajudá-los. Talvez no primeiro momento, como pescadores experientes que eram, eles tentaram resolver a situação. E isso nós também fazemos. Às vezes, diante de uma dificuldade, a gente quer solucionar da melhor forma possível. Procuramos os melhores caminhos, achando que a ciência, que a compreensão humana vai nos dar todas as respostas. Mas nem sempre isso vai acontecer. Eu não estou aqui sendo cético com relação à tecnologia, aos avanços da medicina, ou tudo aquilo que nós possamos usufruir de bom nesse mundo, para o nosso bem e não para o mal. Até porque existe tanta porcaria que circula aí fora. Mas o que eu quero dizer é que há um Deus que é superior a tudo isso. E naquele momento, naquela embarcação, aqueles homens procuraram resolver seu problema e não conseguiram, até o instante de confiar ao Senhor a sua agitação, o seu medo. O Senhor, amados, não prometeu que nunca enfrentaríamos uma tempestade na vida. Na verdade, Ele nos disse para esperarmos dificuldade. Lá em João capítulo 16, verso 33, declara, neste mundo vocês terão aflições. Pastor, está me desejando mal? Eu mesmo não. Reclama com quem disse isso. Jesus. Ele foi que disse, no mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não está dizendo, queridos, que nós não vamos passar por lutas. Ele está dizendo que Ele vai estar conosco mesmo nas lutas. Ele prometeu que estará conosco na tempestade. Ele nunca deixará seus filhos sozinhos em meio às dificuldades. Ele, com perseverança, nos garantirá a vitória. Mateus capítulo 8, verso 26, nos conta que Jesus despertou em resposta ao clamor dos discípulos. Mas ele também nos diz que antes de repreender o vento e as ondas, ele repreendeu os discípulos. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Pastor, se fosse eu que estivesse naquele barco, tudo seria diferente. Parece até música do Roberto Carlos, mas não, queridos, agiríamos do mesmo jeito. Matthew Henry, comentarista bíblico, afirma, ele, Jesus, não repreende os discípulos, porque o perturbaram com as suas orações, mas por se perturbarem com o seu medo. O problema não estava diante do chamamento do mestre, mas pelo medo que aqueles discípulos estavam sentindo. Observe que Jesus, ele fala sobre a condição dos seus discípulos, estão com tanto medo. Ele dá ênfase, ele não diz assim, eles estão com medo, não, eles estão com tanto medo. E a palavra grega usada aqui para medo, não é phobos, de fobia, que nós usamos. Jesus usa a palavra deilos, que significa tímido, covarde. E aqui sugere, queridos, um tipo de medo inadequado, impróprio e até mesmo pecaminoso. A única outra ocasião em que esta palavra é usada no Novo Testamento, além dessa história, se encontra lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, quando o Senhor diz, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Para vocês verem a comparação que Jesus faz
do medo que aqueles discípulos estavam sentindo, da timidez, da covardia. É como se aqueles homens, diante de tudo que eles vivenciaram durante o tempo que haviam passado com Jesus, agora estavam dando as costas para Jesus. O verdadeiro problema deles era a pouca fé que tinham em Jesus. E como hoje as pessoas se deixam engabelar, levar pelas mentiras do diabo, serem conduzidas pelos ditames desse mundo, serem atraídas pelos desejos da carne. O verdadeiro problema deles era a falta de fé em Jesus. Se eles tivessem uma fé forte, não haveria pânico. Tudo o que tinham visto de Jesus nesse tempo, o seguindo, ainda não os havia impactado profundamente. Eu louvo a Deus, amados, porque depois de tudo isso acontecer, depois deles presenciarem a morte sacrificial de Cristo, a sua ressurreição, aqueles homens passaram não mais a homens tímidos, amedrontados, covardes, mas homens e mulheres desbravadores do Evangelho, que deram a sua vida para que o Evangelho fosse proclamado. Tudo o que tinham visto de Jesus nesse tempo não os havia impactado até então. O que é que está faltando para que Jesus venha impactar a sua vida? Ah, pastor, quem sabe se eu visse um morto ressuscitar? Oh, quem sabe um paralítico andar? Ou quem sabe um cego passar a enxergar? Queridos, não adianta querermos ver os sinais, se diante de tudo que Deus já fez em nós e através de nós, continuamos com o coração endurecido. Eles ainda não entendiam realmente quem Jesus era. Se o soubessem, não teriam absolutamente nenhum motivo para ter medo. A fé, queridos, é incompatível com medo. Você pode ter fé ou pode ter medo, mas não pode ter os dois ao mesmo tempo. Ou a sua fé expulsa o medo, ou o seu medo expulsa a fé. Queridos, às vezes nós estamos desse jeito, amedrontados com as coisas que estão ao nosso redor, porque a nossa fé é pequena. Basta qualquer assombro, basta qualquer luta, basta qualquer dificuldade, e nós já queremos dar as costas para Deus. A expressão pequena fé aqui, queridos, aparece por 4 vezes no Evangelho de Mateus, e em todas elas é usada em referência aos discípulos. Jesus não fala de pequena fé dos judeus, das autoridades. Jesus fala de pequena fé dos discípulos. Qual seria a fala de Jesus para nós? E é interessante, porque lá no Sermão da Montanha, quando Jesus ensina aos seus discípulos sobre a fé e a confiança em Deus para suprir as suas necessidades, depois de falar sobre como Deus cuida dos pássaros, ele diz lá em Mateus capítulo 6, verso 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé. Quando Jesus diz que os discípulos têm pouca fé, isso contrasta diretamente com o centurião em Mateus capítulo 8, verso 10. Era um romano, era um gentio, não era um judeu, conhecedor da lei, não era um discípulo. A nossa fé, queridos, não deve oscilar conforme a magnitude das nossas provações. A nossa fé não depende das circunstâncias que enfrentamos, mas da grandeza do nosso Salvador. Se os discípulos pensaram que o barco poderia afundar com Jesus a bordo, foi porque não compreenderam a identidade de Jesus, porque no barco em que Jesus está, ele não afunda. Muitos tentaram destruir a igreja, muitos tentaram aniquilar, acabar com a igreja, mas todos pereceram, e a igreja do Senhor permanece, porque pertence ao Senhor. Lembre-se, você é menina dos olhos de Deus, você é propriedade exclusiva do Senhor. O seu poder, o poder de Jesus é sobre o mar, porém, força a cada um de nós a confrontar os problemas que nós vivemos. É certo, queridos, que diante de um sofrimento, diante de um desastre, diante da doença, diante da perda de entes queridos, a sua fé pode vacilar e enfraquecer em alguns momentos. Nós às vezes nos sentimos assim, amedrontados,
mas Jesus age apesar da nossa reação. E aqui está uma lição importante para as nossas vidas: não é a qualidade da sua fé que te salva, mas sim o objeto da sua fé. Ou seja, quem te salva não é a tua fé, quem te salva é Jesus. E Ele veio, porque todos nós, na melhor das hipóteses, nós também fazemos parte desse pequeno grupo da fé. E eu digo melhor das hipóteses, porque naquela embarcação, olha, estava lá homens como Tiago, Pedro e João, baluartes da fé, e aqui estou eu. Meu Deus, se a fé daqueles homens era pequena, tadinha da minha fé. Você nessa noite poderá receber a força da fé de Jesus, mas não apenas a força da fé. Você poderá receber a tua salvação agora mesmo, se você o confessar como Senhor e Salvador. Lembre-se, a tua segurança não está na força da tua crença, não é na tua religião, mas é porque Jesus é forte, e precisamente nós somos fracos e dependemos dele. O Senhor da tempestade entrou na tempestade suprema da cruz por você, porque você nunca teria fé suficiente para fazer isso. Não é a qualidade da sua fé, mas é o objeto da sua fé. Olhe para Jesus. Jesus, ele veio aqui não principalmente para ser útil em tempos difíceis, em tempos de crise, mas para ser a tua esperança para o reino de Deus que está por vir. Eu sei que é muito bênção quando nós clamamos a Jesus diante de um momento difícil que nós estamos passando, mas nós nos lembremos que mesmo que nós não recebamos a resposta que nós queiramos, o Senhor é Deus. Quando aqueles jovens estavam sendo lançados no fogo, na fornalha ardente, eles puderam dizer ao rei: olha, rei, o Senhor nos tirando daí ou não, Ele é Deus. Será que nós só temos crença em Deus quando recebemos a resposta que nós queremos? Mas será que o mesmo Deus que nos deu não é o mesmo Deus que tira? Ele tem todo o poder, e é Ele que guarda a nossa vida, e sabe que o melhor e mais importante, queridos, não são as conquistas que possamos ter nesse mundo. Tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui é passageiro. Às vezes, eu me vejo pensando em algumas coisas, começo a fazer algumas contas, e eu olho para o tempo. Quando aos 18 anos eu confessei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, naquele tempo ninguém nem imaginava celular. A forma que a gente tinha de ligar para alguém era aqueles telefones analógicos, né? A gente ficava rodando aquele treco ali. A gente ia para o orelhão e botava uma ficha para falar com alguém. Meu Deus do céu! E aí hoje a gente fala com o mundo inteiro. As coisas mudam, as coisas passam. Porém, amados, o amor de Deus pelo homem, pela humanidade, ele continua o mesmo. E o que ele está dizendo nessa noite é que o seu amor por você não mudou. Ele continua amando você, mesmo diante das vezes em que você o tem rejeitado, que você tem dado as costas para ele. Em Mateus capítulo 8, verso 27, é encerrada a narrativa com a reação dos discípulos. Diz que aqueles homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Alguns ficam perplexos hoje diante das novidades da vida. São tantas opções, são tantas coisas que atraem a nossa atenção. Os brilhos do mundo são intensos, os sabores do mundo são fortes, as sensações ao nosso redor são atraentes, mas tudo isso é passageiro. O acalmar da tempestade nos mostra que Jesus tem poder até mesmo sobre aquilo que nos é mais imprevisível, que é o nosso amanhã. Nós não sabemos o que vai nos acontecer dentro de alguns minutos, nós não sabemos o que está por vir. Nós às vezes assistimos o noticiário
e vemos tanta coisa ruim acontecendo ao nosso redor. Todas as manhãs, eu levanto para organizar o lanche da minha filha, mas antes dela sair, eu tenho a oportunidade de orar por ela, de pedir que o Senhor a guarde de todo mal, que o Senhor a conduza diante de tudo aquilo que ela vai fazer, dos seus atendimentos, do seu relacionamento com seus colegas de trabalho, que a bênção do Senhor esteja sobre ela. Queridos, nós não estamos imunes de lutas e de problemas, mas nós podemos e devemos confiar no Senhor, mesmo diante da nossa incredulidade, diante do nosso medo, nós podemos depositar no Senhor a nossa esperança. Jesus tem toda a autoridade sobre todos os aspectos da sua vida. Ou será que você acha que pode viver segundo o seu coração? Há uma passagem em que Jesus fala de um homem que produz uma grande riqueza, e ele então enche os seus celeiros, e ele diz à sua alma: vai, regala-te. Tem muitos que nesse mundo estão vivendo assim, achando que vão aproveitar cada momento da sua existência, como se tivessem controle sobre o seu amanhã. Lembre-se, Jesus, ele falou com a tempestade no mar da Galileia, e a tempestade cessou. Ele pode trazer a paz ao teu coração, ele pode salvar a tua vida. Confie em Cristo hoje. Talvez alguém possa dizer: pastor, seguir Jesus não é fácil. É verdade, seguir Jesus é difícil. Significa que nós vamos enfrentar grandes tempestades, que nós estaremos em situações da nossa vida em que sentiremos muito medo. O fato dos discípulos terem experimentado coisas maravilhosas com Jesus não impediu que eles tivessem medo diante dos obstáculos, mas independente do medo, nós continuaremos a seguir a Jesus e nos agarrar à nossa fé, porque sabemos que Jesus controla todas as coisas, inclusive as tempestades, inclusive os problemas. Você está com medo e preocupado com as circunstâncias da vida? Ou está aprendendo a confiar em Jesus? Você já clamou diante do seu desespero, diante da sua luta? O que Jesus está te dizendo nessa noite é: venha a mim, todos vocês que estão cansados ou sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu quero fazer um convite a você, que está passando por dificuldades, por tempestades na sua vida. Eu quero dizer para você que, apesar dos momentos de luta, esse mesmo Jesus, que foi acordado pelos discípulos naquele momento de grande impetuosidade do mar, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. É aquele que pode acalmar o mar, a tempestade. É o mesmo Jesus que pode acalmar o teu coração, pode trazer paz à tua vida, pode trazer a alegria, apesar dos momentos de tristeza que você esteja vivendo. Esse é o Jesus que nós cremos, esse é o Jesus da Bíblia Sagrada, esse é o Jesus que morreu no meu e no seu lugar. É esse Jesus que está aqui nessa noite, através do seu Espírito Santo, e Ele fala ao teu coração. Se você está aqui e ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador, esse é o momento oportuno para você fazer isso.